Olá, galerinha do quarto ano. E aí, vamos iniciar a semana, né? Uma boa segunda-feira aí a todos. Então, vamos iniciar aí com história. Vamos lá, junto com a tia? Olha só, vamos falar aí um pouco sobre entradas e bandeiras, né? E fica aí, como assim, né, tia? Então, vamos lá. Vamos compreender melhor. Entender aí como o Brasil, né? Aí com diferentes povos e culturas, essa diversidade aí, né, gente? Então vamos lá. Assim que chegaram ao Brasil, os portugueses se depararam com grandes florestas, né? Como os colonizadores exploraram esse território desconhecido? E aí? Era um país rico, né? Com tantas riquezas naturais aí, né? Desde as florestas, né? A culinária, onde tinha ali, né, os produtos, a cana-de-açúcar, né? Foi um grande produto, né? Que enriqueceu não só as terras brasileiras, mas também como aí o Portugal, que de início pertencia, né? Eles exploraram aí bastante, como diversos outros produtos aí que tinham em nossas terras. Desde aí as sementes, os frutos, as plantações, a prata, ouro, né? Então tudo isso foram explorados por eles, né? Vamos conhecer aí um pouco mais. Então olha só, os primeiros exploradores a gente sabe que foram os portugueses, né? Mas eles ficaram ali com muito temor, vamos dizer assim, né? Com muito cuidado, porque tinham outros ali querendo explorar também as terras, né? Tiveram aí, como viram que eles já tinham explorado, né? E estavam enriquecendo Portugal, outros queriam também, né? Explorar as terras brasileiras. Então, olha só, para proteger as terras da colônia, isso aqui se encontra na 215, certo, gente? Para proteger as terras da colônia de outros reinos, as autoridades portuguesas organizaram expedições que ajudaram a mapear a região. Então, essas expedições eram chamadas de entradas, então podem até grifar aí no livro de vocês que é importante, tá? O porquê aí esse nome de entradas, que eram justamente para que não entrassem esses outros exploradores de outros países, né? Por isso que ficou aí denominado esse nome entradas, né? Então fizeram essas expedições. O que eram expedições? Era um grupo de pessoas que viajavam para explorar um território, né? Então ali eles ficavam, né? Tipo, faziam ali um mapeamento como uma barreira, né? Para que dali não entrasse, não conseguisse entrar nas terras brasileiras. Então, o que falou é aqui, viu? Consta aí onde marca as entradas, ó. Aqui, essas coisas eram chamadas de entradas, certo? Vocês grifam aí que é importante. Para que não entrassem, né, nas terras brasileiras e assim tentassem explorar. Então, olha só, além das entradas, existiam outras expedições conhecidas como bandeiras. Estas eram particulares, ou seja, organizadas por comerciantes ou fazendeiros, sem o financiamento do reino Portugal. Os integrantes das bandeiras foram chamados de bandeirantes, como geralmente as bandeiras partiam de São Paulo. Os bandeirantes também eram conhecidos como paulistas. Bem importante também esse tópico aí, para entender, no caso, que as entradas eram protegidas por diversas ali, né? E já os bandeirantes não. As bandeiras eram aquelas barreiras que eram feitas por comerciantes, empresários, né? E geralmente, como citou aí, paulistas. Então, elas também foram responsáveis por uma grande ampliação das fronteiras brasileiras, pois ultrapassavam os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas.
Com esse avanço pelo território, os bandeirantes procuravam riquezas, prata, ouro, como a gente falou anteriormente, né? Eles procuravam realmente riquezas no nosso país. Então, por os bandeirantes, né, ultrapassarem aí o Tratado de Tordesilhas. Como assim o Tratado de Tordesilhas? Né? Onde tinha uma divisão, como tem até aí no livro de vocês. Aqui eu trouxe aqui um mapa, né? Mas aqui mostra a divisão. Ó. No caso, aqui eram onde poderia ser explorada, né, pelo domínio português. Ó. Esse lado aqui mais claro, ó, era o domínio espanhol. Então, o que acontecia? Os bandeirantes, né, eles exploravam também, eles quebravam, vamos dizer aí, o Tratado de Tordesilhas, né? Eles exploravam também. Por isso, eles são responsáveis por grande ampliação aí das fronteiras, né? Vamos dizer, por ultrapassarem aí o limite, né, do tratado, eles conseguiram, né, explorar muito mais. Com isso aí, ia ultrapassando ali as fronteiras, né? Ou seja, do limite de onde era permitido. Então, com isso, eles exploravam aí outras terras, né? Aí, então, aí no Mão na Massa diz assim, quais eram os objetivos aí das entradas, por exemplo? Então, eram mapear o território brasileiro, né? E combater invasores estrangeiros e fundar cidades, ou seja, as entradas eles ficavam ali como barreiras, né? E não deixava ultrapassar ali, né, o domínio português. E ali formando cidades, né? Diferente já dos bandeiras, né? Que eles ultrapassavam ali o tratado, né, de Tordesilhas. Então, olha só. Então, aí vocês vão estar colocando, né? Era mapear o território, como diz aqui no início, que a tia até mandou você aqui, ó. Para proteger as terras, né, de outros reinos, as autoridades portuguesas organizaram expedições que ajudaram a mapear a região. Então, isso aí eram as entradas, certo? Então, vocês vão estar colocando aqui para mapear, né, ali o território e combater, ou seja, fazer com que não entrassem estrangeiros ali para explorar as terras, né? Então, era esse aí os objetivos das entradas. E quem organizava essa expedição? Então, no caso, aí o governo português, né? Era ele ali, estava governando, que fazia ali essa organização, certo? Então, vocês vão estar colocando aí o governo português. Aí aqui, bandeiras. Então, quais eram os objetivos aí dos bandeiras? Então, era encontrar ouro, especiarias, aprisionar indígenas e destruir quilombos. Porque eles queriam, de fato, né, invadir ali e tomar as terras, né, e todas as riquezas que contemplam elas. Ali o ouro, a prata, então vocês vão estar citando aí, tá bom? Quem organizava a expedição aí dos bandeirantes? Os comerciantes e fazendeiros, como falamos aí anteriormente, né? Eram eles que faziam aí essa exploração. Então vocês colocam aí, comerciantes e fazendeiros. Então aí no livro de vocês, Vida na Estrada, aí na página 217, fala um pouco aí, né, dos integrantes, tanto dos bandeiras como os entradas, né? Eles, quando iam explorar ali, né, os entradas para cuidarem ali, né? E os bandeiras para explorarem ali outras terras, né? Ultrapassarem ali fronteiras. Então, eles levavam como guias os indígenas, né? Faziam ali de escravos, porque os indígenas tinham mais contato com a natureza, tinham contato com animais selvagens, né? Para que eles ali norteassem eles, né? Só que tem indígenas que não queriam, né? Ali seguir com... Então, eles guerreavam, né?
de si ali por conta deles não quererem desbravarem, né? Ou seja, explorar aí outras terras. Eles queriam permanecer lá, em suas terras, né? Então, olha só, aqui, onde eu te mostrou anteriormente, ó, onde ficou aí a divisão, né, do domínio espanhol e domínio português, onde eles percorriam todo, onde está esse trajeto aqui, ó, né, onde eles exploravam aí. Aí mostra a captura de indígenas, mineração, essa parte aqui, ó, em rosinha no livro de vocês, onde mostra aí, né, a mineração. O sertanismo de contrato, o meridiano de Tordesilhas, que é aqui justamente esse pontinho aí laranja, onde faz essa divisão, tá vendo? Essa divisão aí é onde eles exploravam aí outras, né, outras terras. Aí na 218, veja só, mostra aí a imagem, né? O que é que vocês veem aí nessa imagem? E aí? Pergunta, quem são, né, as pessoas aí, as duas pessoas à esquerda da imagem? Então, aí no caso, são os indígenas, né? E quem são as pessoas deitadas aí, representando nessa imagem? Aqui, ó, veja que estão aí amarradas, né? Aí são os bandeirantes, né? Na C diz o seguinte: volta à página 215 e compare as imagens. Para você, qual a imagem mais próxima da realidade dos bandeirantes? Explique sua resposta. Então, olha só. Nós vimos aí, né, que eu citou anteriormente, que os bandeirantes, eles guerreavam com os indígenas, né? Para que os indígenas fossem ali os guias dele, ou seja, escravizados ali para que eles fossem os guias, né? E levassem, fossem junto com eles ali explorar outras terras, né? Para ali conseguirem domar animais selvagens, né? Já como eles eram ali nativos, e ter que ir para outras terras. Imagine a dificuldade para eles ali, né? São daquela determinada terra, nascidos ali, ter que ir para outras terras explorar, né? Devido a ter ali esse contato com a natureza, eles se aproveitavam, né? E levavam os indígenas com eles, para que ali eles tivessem mais sucesso, né? Tanto ali com os animais, tanto para com a natureza também, já que eles tinham ali o contato, né, maior. Então, vocês acham que essa imagem parece mais aí com os bandeirantes ou essa? Como mostra aí um explorador, né, que fundou a cidade de Santos, em São Paulo. Ó, aqui retrata um bandeirante, né? Então, você acha mais semelhante mesmo essa imagem ou essa que mostra aí na 218? Justifica aí a sua resposta, né? Qual se assemelha mais ao que conta aí, né? A história que retrata aí. Onde, na verdade, os indígenas eram quem sofriam, que eram aprisionados, que eram ali escravizados, né? Não os bandeirantes, não é verdade? Então, vocês justifiquem aí a resposta de vocês, tá? Aí, caminho dos rios, ou seja, eles exploravam aí, né, bastante através de navios, né? E também para trazer as riquezas com eles, como o ouro, a prata, né? Tudo isso eles eram através aí dos rios, me mostra aí as explorações, que eram chamadas de monções. Então, olha aí, podem até estar grifando também essa parte aí. Que foram feitas, ó, muitas viagens de exploração chamadas monções foram feitas pelos rios, em canoas, né? As monções não eram mais fáceis que as bandeiras. Os rios tinham cachoeiras, pedras, redemoinhos, né? Além disso, um barco navegando pelo rio era um alvo fácil aí para as flechas de indígenas hostis. O que eram hostis, né? Aí, o que eram os hostis, né? Aí diz até aqui no glossário, ou seja, eram aquelas pessoas não amigáveis, né?
Então, durante a colonização portuguesa, os rebanhos de gado eram criados e conduzidos às margens dos rios. Isso garantia água para os animais beberem, além de pastos sempre irrigados, né? Sempre ali verdinhos para que eles pudessem ali estar se alimentando, né? Então, olha aí, as cidades aí que foram muito exploradas, né? Foi Pirapora, em Minas Gerais, Juazeiro, em Pernambuco, e são cidades fundadas às margens do Rio São Francisco. Então, para eles explorarem ali, de fato, como passava por águas, né? Tinha que ser ali de canoas, barco, né? Para estar, de fato, levando ali as riquezas que eles vinham ali explorar, né? Aí aqui mostra o nosso famoso Velho Chico, né? Rio São Francisco, mais conhecido aí como Velho Chico. Também, olha, que foi muito utilizado como meio de transporte para essa ação aí econômica, né? Para essa exploração que tanto houve, né? Aí nas terras brasileiras, principalmente aí no nosso Nordeste, né? Olha aí, que inclusive entra a nossa Alagoas, né? Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Então, olha só. A tia vai mandar aí vocês estarem respondendo. Vai estar fazendo aí a leitura. A história do Brasil, vista das margens de um rio. Retratando ainda mais aí, né? Onde diz aí, de acordo com o texto, por que os vilarejos eram construídos às margens do rio? Então, porque a tia citou anteriormente, né? Ali para os animais ficarem ali à margem, né? O gado poder se alimentar, né? Poder ter água ali sempre por perto. E poderem também pescar, ou seja, vários lados positivos, né? Na atualidade, as pessoas ainda moram às margens do rio. Por quê? A margem do rio, né? Vivem ali da pesca. Na 222, onde diz aí, ó, trilhas e caminhos. Então, muito antes dos colonizadores, né, chegarem aqui nas terras brasileiras, os indígenas já tinham contato com todo esse caminho aí, essas trilhas. Eles já andavam, já percorriam tudo isso aí. Então, por conta disso aí, foi com os bandeirantes, né? Eles faziam com que os indígenas guiassem eles, né? Só que na maioria das vezes obrigados, né? Porque eles não queriam fazer ali esse trajeto junto ali com os bandeirantes, que eram, ou seja, os comerciantes que iam ali, né? Ultrapassar ali as fronteiras, né? Então, vamos conhecer alguns caminhos aí, né? O caminho Piabiru, ó, onde tinham mais de 3.000 quilômetros aí, né, de extensão e cruzava todo o continente americano. Tinha também aí a Calçada de Lorena, que é um caminho que liga aí São Paulo a Santos, né? E tinha também o caminho dos Jesuítas, que ligava a região Curitiba ao litoral aí paranaense, né? Passando aí a Serra do Mar. Por falar aí em jesuítas, olha aí, indígenas e jesuítas. Nas expedições como as entradas, as bandeiras ou as monções, os indígenas eram escravizados e forçados a desempenhar várias funções. Guiavam os bandeirantes, né? E carregavam cargas. Muitas expedições tinham como objetivo encontrar mais indígenas para escravizar. Ou seja, se eles encontrassem mais, eles também iam, né, ali fazendo com que eles tornassem guias, né, ou seja, escravizados. Vejam que até crianças também tinham que ir juntos, né? Ou seja, às vezes a família inteira era ali forçado a seguir junto com eles, né? E os padres jesuítas se opunham, ou seja, eles não queriam essa escravidão para com os indígenas, né? Os jesuítas eram religiosos portugueses que vinham ao Brasil para divulgar a fé cristã.
Então, gente, vai para casa, certo? A tia vai estar finalizando aqui com vocês. Vai para casa aí, ficha de atividades. Certo? Então, gente, a tia passou aí da ficha de atividades da página 117 a 120, que retrata aí o nosso assunto, entradas e bandeiras. Meus amores, um beijo, até nossa próxima aula. Tchau, tchau. Eram os religiosos portugueses, né? Passavam ali a fé cristã para os indígenas, ou seja, tentavam ali aprender a língua deles, né? Quando não conseguiam, faziam por mímicas, para que eles aprendessem ali a Bíblia, né? Conseguissem interpretar através ali dos gestos, né? Das mímicas que eles faziam quando eles não conseguiam aprender ali a língua deles, né? Mas será que os jesuítas, eles não exploravam não os indígenas? O que é que vocês acham? Eles só eram bonzinhos ou eles exploravam também os indígenas e às vezes discordavam? Ali dentro de sua cultura, eles não respeitavam ali sua cultura. O que é que vocês acham? Né? De fato, tinha um lado positivo e tinha um lado negativo, né? Para alguns aí. Para os jesuítas, eles faziam de fato, levavam ali a palavra de Deus, né? Ali a Bíblia, faziam ali por gestos ou tentavam ali aprender a língua, mas também eles discordavam ali da cultura indígena e também exploravam os indígenas, né? De fato, tinha os dois lados aí, o lado positivo e o lado negativo, né? Aí, olha só, na 225, também tem aí, ó, olha aí, o despovoamento do Brasil. Os portugueses passaram a buscar escravos cada vez mais longe da costa. As famosas bandeiras paulistas e os bandeirantes são representantes mais conhecidos desse processo de colonização violenta do interior, que levou não ao povoamento do Brasil, como se costuma dizer, mas a seu despovoamento, mantendo e escravizando dezenas de milhares de índios. Então, olha só, o autor do texto considera os bandeirantes heróis, por quê? E aí, sim ou não? Não, né? Porque na verdade não foi um povoamento, foi um despovoamento, né? Então não, porque teve efeitos negativos aí, né? Com o extermínio aí e a escravidão de milhares de indígenas, né? Como ele cita aí que vários milhares foram escravizados. Então, não, né? Mas aí explica por quê, né? Porque ele escravizou aí milhares de indígenas, né? E teve aí vários efeitos negativos. Na B, por que os bandeirantes foram considerados heróis por muitas pessoas? E aí, por quê? Então, porque eles desbravavam, ou seja, eles exploravam aí outras terras, né? Conhecendo ali, fazendo com que as terras ficassem, né, conhecidas. Sendo assim, né, montando ali estradas, cidades, né, com essa exploração. Então teve esse lado aí, e muitos consideravam eles como heróis por conta desse desbravamento, né, essa exploração aí de terra. Então, na segunda questão, relaciona as expedições dos bandeirantes com os limites do território brasileiro. Lembra que a tia falou anteriormente da questão da divisão ali do Tratado de Tordesilhas, que tinha o espaço ali onde poderia ser explorado pelo Portugal, né, o domínio Portugal, ou seja, os portugueses, e o domínio espanhol. E eles ali, no caso, eles ultrapassavam essa fronteira, né? Eles iam tanto para um lado como para o outro. Eles não seguiam ali o documento, né, o tratado. Então é isso. Eles avançavam ali, atravessando os limites do tratado, certo?